Muito bem. Então vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, ela passa para a segunda parte, a parte da redenção aplicada. Vocês lembram, nós vimos a primeira parte do livro, Redenção Consumada e Aplicada, é o livro que nós estamos tendo como base para essa aula de soteriologia. E a primeira parte nós falamos a respeito da redenção consumada. Nesse sentido aí, nós observamos a obra que Cristo realizou por nós. Nós vimos lá a perfeição da expiação, a natureza da expiação, a extensão da expiação. Nós vimos lá 4 tópicos, né? Discutimos isso nas 2 últimas semanas, de como Cristo realiza a expiação, a redenção por nós, e como ele realizou, por que ele realizou, por quem ele morreu, e todos esses aspectos que nós já colocamos na semana anterior. A partir de agora, começando hoje e também na próxima semana, dia 24 de abril desse ano, 2021, nós vamos começar a falar sobre a redenção aplicada. A redenção aplicada diz respeito a como essa obra de Cristo, que nós já falamos sobre ela, repito, como essa obra de Cristo ela é aplicada a nós, aqueles que são eleitos por Deus antes da fundação do mundo, e espero que isso já tenha ficado muito claro na mente de vocês no estudo que nós fizemos naquela ocasião. Então, chamo a atenção de vocês, nós hoje começamos uma outra parte de como Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um no seu papel, que o próprio Deus determinou nas Escrituras, como é que eles aplicam a obra da redenção ao coração dos eleitos. Bem, antes do autor começar a falar sobre a ordem, sobre a aplicação da redenção propriamente dita, ele começa a falar sobre a ordem da aplicação. Eu selecionei aqui 2 citações desse autor para nós entendermos o que ele quer dizer com a ordem da aplicação. Em alguns outros livros, vocês vão encontrar esse mesmo aspecto da doutrina da soteriologia como sendo a ordem da salvação ou a ordo salutis, que é uma expressão lá, vocês sabem, teólogos de alto nível gostam de usar expressões em latim para dizerem a mesma coisa. A ordem da aplicação é a mesma coisa que a ordem da salvação. Ou, em outras palavras, como é que a salvação é aplicada a nós? Nós vamos discutir alguns autores. Vocês vão ver, por exemplo, que John Murray, que é o livro que nós estamos, o autor do livro que nós estamos lendo, ele entende que existe uma ordem na salvação. Outros autores vão dizer que não existe uma ordem, ou pelo menos não discutiram essa ordem da aplicação da salvação, e ainda outros vão dizer que sim, existe uma ordem, mas essa ordem não é tão rígida, não é tão engessada como o autor de A Redenção Consumada e Aplicada quer. Eu tenho um ponto de vista, o meu ponto de vista é mais voltado para o ponto de vista do autor Anthony Hoekema, ou Hoekema, eu ouço as pessoas falando dessas 2 formas, que fala... bom, nós vamos chegar lá e eu vou dizer o que é que ele fala. Então, falemos primeiro, irmãos, sobre essa questão da ordem da salvação. O autor diz na página 90, isso não... Vocês receberam a primeira edição, na segunda edição da página 90, ele diz, quando nós meditamos na aplicação da redenção, atente, está falando da aplicação da redenção, não devemos considerá-la como um só ato, simples e indivisível. Até aí eu concordo plenamente com ele, certo? A salvação não é um só ato. Ele continua e diz, ela se compõe, a salvação, a redenção, ela se compõe de uma série de atos e processos. Concordo plenamente. Então, repito, ele está falando a respeito da ordem da aplicação e já de pronto
ele informa que essa aplicação não é um só ato da parte de Deus simples e indivisível. E aí ele continua, essa é uma segunda citação dele. Ele diz: é plenamente evidente a todos que seria impossível começar com a glorificação. Ele está certíssimo. No processo de salvação que vocês estão vendo no livro, que nós estamos vendo, não dá para começar com a glorificação. A glorificação é a última etapa, digamos, desse processo de salvação. Seria impossível começar com a glorificação, porquanto ela está no final do processo, como sua finalização e consumação. E, ele continua, é igualmente evidente que a regeneração, deixa eu tirar daqui da frente, a regeneração tem de preceder, tem que vir antes da santificação. A regeneração é o ponto de partida da santificação e a santificação é o seu prosseguimento. Perceba que, de forma bem rígida, do meu ponto de vista, outras pessoas podem ter outro ponto de vista diferente do que eu estou informando, mas, do meu ponto de vista, de uma forma bem rígida, ele está estabelecendo que algumas coisas acontecem antes da outra. Ele diz: a regeneração é o primeiro ponto de partida que vai dar partida a todas as outras coisas. Ela vem antes da santificação, e ele diz, a regeneração é o ponto de partida da santidade e a santificação é o seu prosseguimento. Vai ficar mais claro para nós, à medida que nós formos avançando no estudo, vai ficar mais claro para nós o que é que ele quer dizer. Então, atente para isso, irmãos, por favor. Eu quero que vocês atentem para o fato de que todo o restante, os 9 capítulos futuros que nós vamos estudar, o John Murray, ele parte do pressuposto de que existe uma ordem rígida, ele vai colocar isso nesse capítulo, e cada vez que ele vai falar, por exemplo, sobre regeneração, ele nos lembra que a regeneração é o passo anterior, e aí ele vai dizendo quais são os passos que vêm posteriormente. Então vamos lá. Uma coisa que nós temos que analisar, não vai dar tempo, eu sei, de analisar todos os textos, é o que o autor entende, e aqui eu estou colocando o pensamento do autor, ele entende que a regeneração ela é prioritária. Segundo o autor, quando ele vai trabalhar o Evangelho de João, especialmente os capítulos 3, versos 3 a 5, ele trabalha lá algumas questões a respeito da regeneração, que também é chamado nas Escrituras, nesse mesmo texto, de novo nascimento. Ele diz que na ordem da aplicação, a regeneração é prioritária, certo? Ela vem antes de todas as coisas. Aí ele vai citar João 3, de 3 a 5, e em seguida, para enfatizar o que ele vai dizer, ele cita a primeira epístola de João, capítulo 3, verso 9. Deixa eu colocar o texto aqui. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 9, para a gente ler e aí a gente entender mais. Eu estou pedindo sempre a vocês, não deixem de ler os textos. É importante que se leia o texto. Vou aumentar a letra aqui. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 9. Alguém pode ler para mim, por favor? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Pois o que permanece... Até aí está ótimo, pastor. Obrigado. Tá bom? Tá ótimo. O que é que ele diz aí? A expressão que tem aí, eu concordo com ele, nascido de Deus quer dizer alguém que foi regenerado, alguém que teve uma nova vida, alguém que teve, nós vamos estudar isso mais tarde, certo? Sobre regeneração especificamente, alguém que teve a nova vida implantada no coração dele. Aí ele diz que esse texto está nos dizendo, esse é o argumento dele, que esse texto nos diz que aquele que nasceu de novo, ele não vive na prática do pecado, ou seja, a regeneração, do ponto de vista do autor, vem antes de quê? Da santificação, ok? Olhando João capítulo 1, verso 12,
ele diz também que a fé vem antes da adoção, e olhando Efésios capítulo 1, verso 13, ele diz que a fé vem antes do selo do Espírito Santo. Então, o autor, ele entende aí que tem uma ordem que é colocada nos textos bíblicos, ele entende, e que essa ordem deve ser mantida. Ele não usa a palavra, quem está usando a palavra sou eu, mas essa ordem deve ser rigorosamente mantida, porque, no entendimento do autor, essa ordem ela vem do plano divino e está claramente revelado nas Sagradas Escrituras. Então, por conta disso, ele diz que existe uma ordem muito clara. Aí ele parte, e a maior parte do comentário dele sobre essa questão da ordem da aplicação vem de Romanos capítulo 8, verso 30, que nós vamos ler, certo? Romanos 8, 30. Romanos capítulo 8, verso 30. Vou pedir desculpas a vocês de novo, não ter colocado no slide. Eu fiquei receoso de que com os slides, com os textos eu quisesse expor mais e aí a gente ia demorar mais. Preste atenção na ordem que ele entende, que Paulo coloca aqui, no entendimento dele. O apóstolo Paulo está aqui trabalhando a questão da ordem da aplicação da redenção. Ele diz, e aos que predestinou, e eu concordo que isso está fora, porque a predestinação é antes da fundação do mundo, e aos que predestinou, a esses também. Aí ele diz, chamou, e aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, ele entende aqui que primeiro vem a redenção, o autor John Murray, ele diz que nós temos, depois da regeneração, nós temos aqui 3 atos da redenção, a saber, vocação, justificação e glorificação. Volto de novo ao texto de Romanos, capítulo 8, verso 30. Ele diz, vocação, chamou, a estes também chamou, justificação, a esses também justificou, e glorificação, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, ele entende que, antes de tudo, está a presciência e a predestinação de Deus, e eu concordo plenamente com ele, e que termina esse processo de salvação a glorificação. Vamos entender aqui para ficar bem claro, certo? Para todo mundo. Por que não está desaparecendo essa outra parte? Bem, vocês estão conseguindo ver aí, não? Vamos entender aqui. Existe uma ordem que todos aqueles que falam sobre a ordem da redenção ou da aplicação da redenção, eles concordam. Existem 2 aspectos que estão fora da aplicação do tempo, fora do tempo na aplicação da redenção. Nós vamos ver lá. Então, essa ordem termina, a ordem da salvação, termina com a glorificação, que não há como você mudar o começo e o fim da ordem da aplicação da redenção. Eu concordo plenamente com ele nesse aspecto. Então, ele diz que nós devemos deixar claros que 2 atos anteriores estão fora da ordem da salvação. O que é que está dentro o que é que está fora da ordem da salvação? A predestinação, porque a predestinação acontece quando? Antes da fundação do mundo, ok? E a glorificação, porque a glorificação tem um aspecto futuro, escatológico, que só vai acontecer ou quando Cristo vai acontecer quando Cristo voltar para restaurar todas as coisas. Eu não vou aqui tocar no assunto da glorificação, porque nós vamos ter um tempo específico para isso, que será na próxima semana. Mas eu concordo plenamente. Nós temos aí 2 coisas, 2 aspectos na ordem da aplicação da redenção que estão fora do tempo, não são temporais. Uma é a glorificação e a outra é a predestinação. Uma está antes da aplicação da redenção e a outra está depois da aplicação da redenção. Então, alguns atos, ele vai dizer, entretanto, eles são temporais. E aí nós vamos passar a lidar com isso
e que existe uma ordem. Qual é a ordem que ele coloca quando ele amplia essa questão da ordem da aplicação da redenção? Primeiro ele diz, volto lá, primeiro ele diz que em Romanos 8,30 nós temos vocação, justificação e glorificação. Lembrem, fora disso, ou aliás, antes disso, ele diz, nós temos a regeneração. Ele diz também que a vocação precede a justificação, a fé também antecede a justificação. Daí, ele diz, o que é que nós temos aí? Como uma ordem para uma ordem para a aplicação da redenção. Vocação, regeneração, fé e arrependimento, que é colocado em muitos compêndios de teologia como conversão. As duas coisas são comprimidas, digamos assim, na palavra conversão. Aí vem justificação, adoção, santificação, perseverança e glorificação. Essa é a ideia do autor, basicamente, e ele diz que cada um tem os seus aspectos. Embora, lá na frente, quando ele vai falar sobre determinadas coisas, ele vai falar sobre a concomitância de alguns desses aspectos. O que é a concomitância? É aquilo que acontece ao mesmo tempo, simultaneamente. A regeneração acontece, a vocação e a regeneração acontece fora, não fora do tempo, antes, melhor dizendo, fica melhor a expressão, antes do tempo, e então algumas outras coisas vão acontecendo simultaneamente ou concomitantemente, como justificação, adoção, etc. Bem, outros autores, e eu vou passar bem rapidamente por isso, se vocês me permitem, outros autores entendem que essa aplicação da redenção, ela não é assim tão rígida, certo? Berkhoff, por exemplo, reluta em falar sobre uma ordem da salvação, mas acaba falando sobre ela também. E um autor chamado Berkouwer, de fato eu não li Berkouwer, isso aqui foi uma citação que eu peguei de outro livro, ele se nega a falar sobre uma ordem da aplicação da salvação. Agora, do meu ponto de vista, e aqui eu estou citando uma boa parte do livro de Anthony Hoekman, o livro Salvos pela Graça, que quem está fazendo o mestrado precisa ler, há alguns problemas com a ordem da salvação que nós encontramos em John Murray, ok? Qual é o problema da ordem da salvação que ele coloca? A primeira coisa é a rigidez com que ele coloca essa questão da ordem da salvação. Então, por exemplo, vocês vão encontrar aqui em 1 Coríntios, desculpem, me permitam voltar lá, 1 Coríntios 6,11, eu mesmo vou ler, 1 Coríntios 6,11, vocês vão perceber que, diferentemente do que ele diz, o John Murray, diferentemente do que ele diz, aí está aí na tela de vocês, ele diz, o apóstolo Paulo diz, tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Compreendam aí, santificação está antes ou depois da justificação? Nesse texto de 1 Coríntios 6, santificação é antes ou depois da justificação, de acordo com esse texto? Antes. Hã? Antes. Antes, muito bem. Ele é antes, nesse texto que o apóstolo Paulo coloca, ele coloca como antes. John Murray coloca que a justificação ela é antes da santificação. Deixa eu voltar lá para vocês perceberem. Ó, vocação, ponto 6, daí o autor amplia para vocação, regeneração, fé e arrependimento. Aí ele diz que vem primeiro justificação, adoção, aí então chega a glorificação, perseverança, santificação, perseverança e glorificação. Então vocês estão vendo, e vocês estão vendo isso em 1 Coríntios 6,11, que o apóstolo Paulo, ele coloca a santificação como antes da justificação. Atente para o que eu estou dizendo, certo? Eu não estou dizendo que a santificação vem antes, eu vou mostrar a vocês que o entendimento, esse é o entendimento também do Anthony Hoekman, e é o meu entendimento também, na maior parte,
é que não existe uma ordem da salvação rígida, como coloca o John Murray, e eu repito, passo a explicar. O segundo problema com essa ordem da salvação do John Murray é que em Romanos capítulo 8, verso 30, Paulo não está discutindo ali, o seu propósito, o propósito do apóstolo Paulo, não é de falar sobre a ordem da aplicação da salvação. O apóstolo Paulo está falando de outras coisas. Então, o Anthony Hoekman, na página 26, ele diz: a fé não pode ser vista como um dos passos da ordem da salvação. Ela precisa ser exercida ao longo da vida do crente. Por quê? Porque a fé é tão necessária na santificação quanto é necessária na justificação. Então, aqui eu quero que vocês percebam que nós estamos quebrando aqui um pouquinho da ideia da rigidez da ordem da aplicação da salvação que coloca o John Murray. Mas, entretanto, tem alguns detalhes que eu quero ver com vocês aí para frente, certo? Então, a minha posição também, e a posição de Anthony Hoekman, eu estou seguindo a posição dele, né? É que as fases que nós encontramos nesse processo, no caminho da salvação, eles não devem ser percebidos, não devem ser olhados por nós como passos sucessivos, como se Deus chamasse, regenerasse, concedesse fé, arrependimento, justificação, adoção, santificação e etc. Certo? Ao invés de ver como passos, um seguindo ao outro, como passos sucessivos, nós temos que ver que parte desse processo são simultâneos, eles acontecem concomitantemente. Alguns, sim, são feitos antes, mas depois de iniciados, eles são feitos de forma concomitante, de forma simultânea, e eles continuam lado a lado, ok? Então, na minha posição, e outras pessoas, repito, têm posições diferentes da minha, isso não é nenhum problema com relação a isso. Nós entendemos que existe a regeneração, a vocação, a predestinação primeiro, vocação, regeneração, etc, etc, etc. Mas, do meu ponto de vista, o que nós temos é a predestinação, que é antes da fundação do mundo. E aí, quando nós temos o chamado do evangelho, que nós chamamos de vocação geral, e Deus chama essa pessoa, tudo acontece concomitantemente. Não pouco a pouco, mas sucessivamente, mas concomitantemente. Então, Deus regenera, Deus concede fé, Deus concede arrependimento, Deus concede justificação, adoção, santificação, só a glorificação está do lado de fora. Então, ao invés de ver como passos sucessivos, nós vemos isso como, atente para a palavra que eu vou usar, como um pacote que Deus dá aos seus filhos. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se não, nós vamos passar para o capítulo 2. No caso do Anthony Hoekman, ele fala, do John Murray, ele coloca o capítulo 2, ele fala apenas do chamado eficaz. Ou vocação eficaz, certo? Nós vamos falar aqui de vocação geral e de vocação eficaz. Ele fala de vocação eficaz também, um pouco mais à frente, mas ele deixa aberto essa questão, ou não toca muito nessa questão da vocação geral. Ele diz que o chamado de Deus é eficaz e acabou. Vocês têm alguma dúvida ou podemos continuar? Ok, então vamos seguir. Na redenção aplicada, nós começamos a falar primeiro sobre a vocação eficaz. O autor começa a falar primeiro sobre a vocação eficaz, ou sobre o que ele chama lá de chamado eficaz. Vocês vão encontrar esses dois termos, e é bom vocês se acostumarem com termos teológicos, certo? O termo teológico, os termos teológicos são importantes para nós entendermos o processo. Alguns discutem se os termos são bons ou não. Eu não quero entrar nessa discussão, porque quando você diz uma palavra, você tem um significado, tem uma forma grande, né, de ver, uma gama grande de ver esses significados. O dicionário está aí, que não nos deixa mentir. Mas, quando nós falamos, você pode estar falando de vocação ou chamado, é tudo a mesma coisa, você encontra
nos compêndios de teologia, vocês vão encontrar a vocação ou a palavra chamado. Primeiro vamos falar sobre a vocação geral. O que é a vocação geral? A vocação geral é a oferta de salvação em Cristo às pessoas, junto com um convite para aceitar a Cristo em arrependimento e fé, para que eles recebam perdão dos pecados e tenham a vida eterna. Por favor, prestem atenção no que eu estou dizendo agora. Quando Anthony Huckman, quando eu faço essa citação de Anthony Huckman, dizendo que a vocação geral, ou, se você preferir, o chamado geral do evangelho, é quando você prega o evangelho e oferece às pessoas a salvação em Cristo, junto com um convite para que essas pessoas aceitem a Cristo em arrependimento e fé, eu não estou falando daquilo que teologicamente chama-se decisão por Cristo. Eu não estou falando de você pregar o evangelho e dizer às pessoas, levante sua mão se você quer receber Jesus, porque isso dá a ideia de que a pessoa é quem faz isso. Quando você prega o evangelho de forma clara, de forma bíblica, você vai mostrar àquela pessoa que ela está debaixo da ira de Deus, que ela está morta nos seus delitos e pecados e que ela precisa descansar em Cristo, como nós vamos ver que é um aspecto da fé, para que ela possa efetivamente ser salva. E com essa oferta da salvação em Cristo, você chama essas pessoas ao arrependimento para que elas tenham o perdão do pecado e também tenham a vida eterna. Então, vamos distinguir aqui alguns dos elementos importantes nessa questão da vocação geral. O primeiro elemento é a apresentação dos fatos do evangelho e dos meios de salvação. Isso é importante. Quando você lida com a questão do chamado geral, o que é o chamado geral? É quando você está pregando o evangelho e você está dizendo a todos os homens, arrependam-se dos seus pecados. Nós não sabemos quem são os eleitos. Então, uma parte da pregação do evangelho, uma parte da proclamação do evangelho é chamar todos os homens ao arrependimento. Isso chama-se vocação geral, ou chamado geral. O que nós vamos ver em seguida é o chamado ou vocação eficaz. Então, vamos fazer essa distinção de elementos na vocação geral. A primeira coisa é que você tem que apresentar os fatos do evangelho e os meios de salvação fielmente. Quando você faz isso de forma fiel, quando você apresenta o evangelho de forma fiel, isso vai parecer ofensivo ao homem. Por que parece ofensivo? Porque ninguém quer ouvir que está debaixo da ira de Deus. Ninguém quer ouvir que é pecador. Ninguém quer ouvir que está distante de Deus. Ninguém quer ouvir que é escravo de Satanás, nem escravo do pecado. Ninguém quer ouvir nada disso. Mas olha, irmãos, quando você faz quando você faz uma apresentação fiel do evangelho, essas características, as características do chamado ao evangelho, essas características, da pregação do evangelho, que fazem parte do chamado geral ou da vocação eficaz, elas têm que ser feitas. Vocês vão ver alguns textos comigo, por exemplo, vamos ler Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículos 13 e 14. Não é 13 e 14, desculpem. 14 e 15. Aqui. Alguém pode ler para mim, por favor? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregou o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Bem, obrigado, Mateus. O que você percebe aí é quais são as primeiras palavras de Jesus. O reino de Deus está próximo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. E o que é que ele diz aos homens? A todos. Ele não está dizendo aqui somente aos discípulos, certo? Embora aí esteja dizendo a chamada dos primeiros discípulos, certo? Jesus diz, arrependei-vos, o que implica em dizer que o homem está debaixo da ira de Deus, arrependei-vos e crede no evangelho. João Batista pregou um evangelho diferente? Sim ou não? Não. A pregação de João Batista era arrependei-vos e crede no evangelho. Vem aí alguém que eu não sou digno de lhe desatar as sandálias. Quando vê Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
aquilo é absolutamente significativo para as pessoas que ouviram aquilo, porque eles sabiam que sabiam dos rituais, dos sacrifícios, de todo o aparelhamento de sacrifícios que existia naquela época. Então, quando nós falamos de vocação geral, do chamado geral ao homem, nós não estamos aqui falando de pregação de autoajuda ou de pregação moralista e dizendo aos homens: quem quer, vem até a frente. Se vocês fazem isso, irmãos, eu estou falando com relação a chamar as pessoas à frente, eu não faço, né? Graças a Deus a nossa igreja tem crescido. Eu não faço, mas também eu não estou aqui recriminando quem faz, quando você tem esse aspecto distintivo. Que aspecto distintivo? Quando você apresenta o evangelho e os meios da salvação com fidelidade ao Senhor, certo? Segundo, esse também é um aspecto distintivo, o chamado geral, ou a vocação geral, ele é um convite para as pessoas virem a Cristo em arrependimento e fé. Ora, você não deixa de ressaltar o que o pecado faz, os efeitos do pecado, mas é imprescindível que você enfatize a importância também do arrependimento. Vamos lá em Atos 17:30, que eu fiz. Atos 17:30, já corrigi. Atos capítulo 17, verso 30, vocês lembram, é quando Paulo está pregando no Areópago. Aqui tem essas coisas que não é do texto bíblico, mas colocaram para guiar as pessoas. Paulo diz, verso 30, ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica a todos os homens, aos homens que todos, em toda parte, façam o quê? Se arrependam. Então, esse chamado do evangelho é um chamado para os homens virem a Cristo em arrependimento e fé. E aí vocês lembram que Jesus chamou essas pessoas, chamou outras pessoas também ao arrependimento. Eles são convidados, são chamados a aceitarem o convite de Cristo. Mas aqui há o segundo aspecto da vocação, que é o que nós chamamos de vocação eficaz. O terceiro aspecto distintivo dessa vocação geral é que ela também é um convite feito de boa fé. Por quê? Porque nós não sabemos quem são as pessoas que são eleitas por Deus. Então, nós pregamos o evangelho para que aqueles que são eleitos possam ter a obra de Cristo Jesus consumada na cruz do Calvário, aplicada ao coração dessas pessoas, desses filhos e filhas de Deus. Ok? Aí então nós passamos a falar sobre vocação eficaz. O que é a vocação eficaz? Diferente da vocação ou chamado geral, a vocação ou chamado eficaz diz respeito apenas a todos os eleitos. Em outras palavras, você prega o evangelho e na sua proclamação do evangelho, você proclama o evangelho a todos os homens. Mas apenas aqueles que são eleitos por Deus, efetivamente, antes da fundação do mundo, vão ouvir o evangelho e vão dar resposta ao evangelho, certo? O John Murray observa particularmente aí, e eu vou passar um pouquinho mais rápido, por isso ainda nós precisamos falar de fé, arrependimento, e precisamos falar também de regeneração e também de justificação ainda nessa primeira aula. Acho que não vai dar tempo, mas vamos ver. Ele coloca que o autor dessa vocação, o autor desse chamado é Deus. Você proclama o evangelho e o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, ela abre o coração das pessoas, colocando nessas pessoas uma nova natureza. Esse chamado eficaz, esse é um chamado por intermédio da pregação do evangelho, certo? A proclamação do evangelho, o chamado do evangelho ao arrependimento, ele é eficaz porque Deus trabalha por intermédio dessa pregação no coração daqueles que são eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Deus Pai é o autor da salvação e o autor também diz que Deus, o Pai, ele é o agente específico da vocação eficaz, que Deus não somente planeja, mas também ele é o agente da vocação eficaz.
Agora, esse é o terceiro aspecto. Qual é a natureza dessa vocação ou desse chamado eficaz? O que é que ela significa propriamente? Alguém pode ler esses parágrafos todos para mim, por favor? A natureza da vocação, chamada a ação pela qual Deus faz o povo participante da redenção e é da convocação. E sendo está uma convocação de Deus. Então ela é uma convocação eficaz. Existe algo que determina a vocação de Deus, pelo seu poder e a graça soberanos, ela não pode deixar de se realizar. A vocação eficaz garante a perseverança, porquanto ela está fundamentada na imutabilidade do propósito da graça de Deus. Bem, o que é que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que Deus, quando você prega o evangelho, entendam bem isso, irmãos, por favor, porque isso é sumamente importante. A doutrina da soteriologia, em geral, ela é sumamente importante para quando você vai pregar o evangelho, certo? Você descansa no fato de que não é você que chama as pessoas ao arrependimento. Você não precisa colocar música. Aliás, é você quem chama, mas Deus é quem eficazmente chama as pessoas ao arrependimento. Você não precisa colocar musiquinha de fundo para que as pessoas fiquem lá ouvindo musiquinha de fundo e fiquem emocionadas e deem uma resposta à sua pregação. Você não precisa fazer esse tipo de artifício, porque o chamado de Deus é eficaz. O seu chamado, o chamado da pregação do evangelho, melhor, ela é geral. Mas o chamado eficaz, ele vem de Deus. E quando Deus convoca uma pessoa, quando Deus vocaciona para a salvação, quando ele chama a pessoa, porquanto isso foi feito antes da fundação do mundo, o que é que acontece? Quando Deus chama, ele determina, ele realiza e ele retira do coração daquela pessoa todos os obstáculos, toda a rejeição que ele tem por Cristo. Então, é bom nós entendermos isso, é bom que isso fique muito claro, muito nítido na mente de todos nós, que quando nós pregamos o evangelho, irmãos, nós precisamos descansar no fato de que quem faz toda a obra no coração das pessoas é o Espírito Santo de Deus. Não somos nós. Nós não temos capacidade para isso. Nós não podemos entrar no coração humano e transformar o coração humano. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. Então, essa vocação, ele vai dizer depois, e aí ele já está fazendo esse é o último parágrafo, ele já vai fazer uma análise com a questão da perseverança dos santos, que nós vamos ver depois, ela garante a perseverança. O que é que ele quer dizer? Uma vez que Deus chama, e o chamado é de Deus, o chamado de Deus é irrevogável. Deus chama e acabou. Ele não muda de opinião. Por que ele não muda de opinião? Porque ele sabe passado, presente e futuro. Ele é atemporal, ele está acima do tempo. E isso quer, obviamente, dizer que uma vez que Deus chama, Deus vai fazer com que essa pessoa persevere até o fim do seu chamado ao evangelho. A vocação eficaz também, ele vai dizer, eu sempre procuro fazer isso, pontuar, ele vai dizer que a vocação eficaz é sublime, santa e celestial, tanto na sua origem quanto no seu destino. Em outras palavras, ele quer dizer que aqueles que são chamados por Deus, eles vão viver uma vida de santidade, porque eles foram chamados para ser propriedade exclusiva de Jesus. Romanos capítulo 1, verso 7, Paulo diz que está escrevendo a quem? Aqueles que são chamados para serem de quem? De Cristo Jesus. Então, não apenas é um chamado pensando na salvação vindoura, né, que nós já somos salvos, mas ainda não, ainda estamos nesse corpo de pecado. O apóstolo Paulo diz isso, não só Deus nos leva à comunhão com ele, nos tirando, mas ele também nos separa desse mundo maligno, transformando o nosso caráter para que nós vivamos com o Senhor uma vida transformada, ok? O modelo da salvação, ele diz, eu vou avançar rapidamente sobre isso, depois vocês podem me perguntar. O modelo da salvação, conforme o autor coloca lá, é que esse plano é um plano de propósito determinado. Deus é quem estabelece esse evento desde os tempos eternos. Aqueles que não são
chamados por Deus eficazmente, é porque não foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo. A vocação, ela é eterna, ela acontece no tempo. Acontece no tempo, eu quero dizer, ninguém nasce salvo. Ela é salva pela proclamação do evangelho, certo? O evangelho é proclamado e ela ouve o evangelho. E Paulo diz em 2 Timóteo 1,9 que esse plano foi delineado por Deus em Jesus Cristo. Vamos ler esse texto rapidamente. Eu estou sempre lembrando a vocês, irmãos, que vocês devem ler os textos bíblicos, porque senão vocês não vão entender tudo, certo? Está lá dizendo, 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, falando a respeito de Deus, do poder de Deus, que nos salvou, Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação. Vou marcar aqui que eu quero olhar, vocação aí é o chamado, porque quem traduziu não ia traduzir que Deus nos salvou e nos chamou com santo chamado. Chamado vai ficar repetitivo, redundante. Então ele colocou vocação, que também é um termo muito bom, bem utilizado. A NVI, deixa só o programa destravar. Tá querendo não destravar. Bom, paciência. Vamos em frente. Mas aqui ele diz que nos salvou, 2 Timóteo 1,9, aqui, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Aí vejam, percebam isso. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. O que é que ele está dizendo aqui com santa vocação? Expressões que a gente perdeu, né? Quando eu cheguei na igreja há 35 anos atrás, os cristãos, os crentes daquela época, utilizavam termos bíblicos, né? Eles falavam do chamado de Deus como uma santa vocação. Falavam do culto como o santo serviço ao Senhor. E isso mudou um pouco. Mas vejam, primeiro, ele diz que Deus é quem nos salva, e nos salva e nos chama, e que esse chamado eficaz, ele é uma santa vocação. Terceiro, ele diz, esse chamado não é segundo as nossas obras, não é de acordo com o que nós fazemos. Quarto, essa chamada de Deus é conforme o quê? Alguém me diga aí, por favor, 2 Timóteo 1,9. É conforme a sua própria determinação e graça. O chamado de Deus, o chamado eficaz, é de acordo com a determinação de Deus, não é de acordo com a determinação do homem. Eu preciso repetir isso, não é porque você não precisa de musiquinha de fundo, você não precisa de nada para atrair as pessoas. Você atrai as pessoas com a pregação do evangelho. Você vai às ruas e prega o evangelho. Você vai às casas, prega o evangelho na igreja. E Deus chama essas pessoas com santa vocação se elas forem eleitas por Deus antes da fundação do mundo. Essa é a partir da própria determinação e graça de Deus. Agora veja também que nos foi dada, esse é sempre o aspecto de Paulo, que nos foi dada em Cristo Jesus. E quando foi que Deus determinou isso e nos concedeu graça em Cristo Jesus? Paulo diz, 2 Timóteo 1,9, quando foi que isso aconteceu? Nos tempos eternos, antes da fundação do mundo. Isso está claro, irmãos, para vocês? Sim ou não? Tudo bem até aí? Podemos avançar? Muito bem. Então, qual é a prioridade da vocação, segundo o autor coloca? A primeira prioridade, ele coloca a questão da prioridade da vocação na questão da aplicação da ordem, certo? Ele diz que a vocação, o chamado, é o ato pelo qual nós somos unidos a Cristo. Isso está em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. Vamos ler também esse texto. 1 Coríntios 1, 9. Diz, fiel é Deus, o qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, essa vocação é o ato pelo qual nós somos unidos a Cristo.
Segundo, essa vocação é um ato único e soberano, já vimos isso em 2 Timóteo 1,9. Não é uma resposta do homem, não de obras, mas pela própria determinação e graça do Senhor em Cristo Jesus. E todos os aspectos, ele diz, da aplicação da redenção encontram sua explicação no propósito eterno da graça de Deus. Está perfeito. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, como nós acabamos de ler. Ok? Vocês têm alguma pergunta até aí? Sim ou não, irmãos? Alguém tem alguma pergunta? Não? Ok. Vamos dar um intervalo, já são... Aqui é quase meio-dia, certo? Falta pouco para meio-dia. Deixa eu olhar meu celular aqui. Bom, faltam 4 minutos para meio-dia. Eu vou dar 15 minutos de intervalo, ok? 15 não, 10. 10 minutos de intervalo. Vocês que são daqui de Sergipe, que porventura queiram almoçar, vão pegar lá os seus almoços, viu? Aí depois vocês podem, enquanto vocês estão ouvindo, vocês podem fechar as câmeras, enquanto vocês estão ouvindo, enquanto vocês estão almoçando, melhor dizendo. E o pessoal de... Bom, aqui tem gente de Mato Grosso do Sul, Amazonas, o pessoal de Rondônia. Julieta é de Rondônia, não? Mora em Rondônia. Julieta, certo? E quem é que está me perguntando se eu quero alguma comida? Julieta e outros. Então, vou dar um intervalo e aí, em seguida, nós voltamos. Ok?